Quem está aí? Não me reconhece, Lilia? No fim, todos os caminhos levam a mim. Fala galera, esses são todos os easter eggs, referências e pequenos detalhes que você pode ter perdido no episódio 7 de Agatha Desde Sempre. O título desse episódio é Death Hands in Mine, A Mão da Morte na Minha, que é mais uma parte da balada da Estrada das Bruxas, assim como todos os outros títulos desta temporada. Agora, a referência aqui é óbvia. Lilia morre no final do episódio, ela literalmente corteja a morte. Mas há outra camada nisso. Veja, Lilia caminhou de mãos dadas com a morte durante toda a sua vida, por causa do seu poder de adivinhação. Sua clara evidência a impediu de escapar da morte, mesmo quando não era sua hora. Rio até faz alusão a isso quando pergunta se ela não a reconhecia. O episódio começa com Lilia caindo, e note a névoa amarela ao redor de seus olhos. Originalmente pensei que era das árvores, mas sabe o que mais foi enquadrado dessa forma? O primeiro encontro de Wanda com a Feiticeira Escarlate. Mais tarde, Lilia disse que sabia quem o Billy era e o que ele se tornaria. E ela sabe, assim que acorda, que Billy é o filho de Wanda, o filho da Feiticeira Escarlate que telepaticamente a tirou da estrada. Aposto que Lilia se lembrou de tudo o que viu no Bar Mitzvah de Billy, o que pode ter incluído uma visão da Feiticeira Escarlate. A queda em si é uma referência ao filme Corra. Pode parecer aleatório, mas em ambos os casos os personagens não podem controlar suas próprias mentes. Em Corra, Chris é forçado à hipnose, enquanto nessa série, Lilia não consegue manter seus pensamentos em ordem, porque ela experimentou sua vida fora de sequência. Cortamos para Agatha e Billy na Estrada das Bruxas, e notamos que as folhas são amarelas, uma referência para a Estrada de Tijolos Amarelos e o Mágico de Oz. Agatha diz que ele vai ter uma hemorragia nasal tentando ler tanto a mente dela, o que é uma referência a esta parte de WandaVision, onde ela diz que seus pensamentos não estão disponíveis e nunca estarão. Então, ela pergunta se ele tem alguma outra pergunta para sua antiga babá. Agora, em WandaVision, Agatha foi a babá deles por um episódio. E isso também é um easter egg dos quadrinhos. Nos quadrinhos, Agatha apareceu originalmente como a babá de Frank Richards. E mais tarde, após Wanda ter seus gêmeos, Agatha Harkness também foi a governanta deles. Billy diz que Wanda não é sua mãe. Ele tem uma mãe. E essa é outra dinâmica que é explorada nos quadrinhos. Billy está em uma situação estranha, onde ele literalmente tem duas mães. Sua mãe biológica mística e a mulher que realmente o criou. E pela primeira vez desde Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Marvel reconheceu que Wanda pode sim estar viva. Ele pergunta se Wanda Maximoff realmente morreu, e a Agatha responde que sim, não, talvez. Na verdade, isso sugere fortemente que ela está viva por causa do corpo que teoricamente ela viu. Sabemos que ninguém mais viu o corpo porque quando Agatha mostra as fotos a Billy, elas são na verdade fotos de flores. E podemos supor que Herb não viu o corpo, porque se ele tivesse visto, ele estaria surtando. Afinal, ele não estava no X de uma série policial. Ele seria apenas um cidadão comum vendo um cadáver. Além disso, uma ótima escolha musical aqui, se você não percebeu, é o tema de WandaVision. O caminho os leva até um castelo, uma referência clara ao castelo da Bruxa Má do Oeste, de O Mágico de Oz. E observe que Agatha diz: a estrada é uma amante inconstante, o que pode se referir a Hecate, a deusa da magia. Na ponte levadiça, vemos uma lua crescente. Elementalmente, uma lua crescente está associada ao ar, prenunciando como Lilia matará as 7 Salem, mudando a direção do quarto, fazendo-as cair pelo ar. Agora, falando da lua, a fase crescente também está associada à finalidade, pois é a última fase antes de uma lua cheia. Isso encaixa perfeitamente com a Lilia ao longo desse episódio, pois ela está literalmente caminhando em direção aos momentos finais de sua vida. E isso também está perfeitamente cronometrado com a série, já que este é o último episódio antes do final em 2 partes. Quando eles entram no julgamento, Agatha se transforma na Bruxa Má do Oeste, de O Mágico de Oz, e Billy se transforma em Malévola, de A Bela Adormecida. E note que essas são 2 bruxas que foram massivamente reescritas na cultura pop. A Bruxa Má do Oeste foi mais famosamente modificada no livro Wicked, que então se tornou um musical, onde ela passou de uma usuária de magia maligna para uma bruxa poderosa, mas incompreendida, que lutava contra um sistema corrupto. A Disney também tem sua própria reescrita da Bruxa Má do Oeste em Oz, Mágico e Poderoso. Essas escolhas de figurino não foram acidentais. Elas estão insinuando que tanto Billy quanto Agatha não são maus, mas são simplesmente mal compreendidos. Além disso, adoro a ideia de que Agatha tem inspirado todos esses vilões da cultura pop, e isso também é referência à sua bicicleta com cesto em WandaVision.
que é, claro, uma referência à Sra. Gult, também conhecida como a Bruxa Má do Oeste e o Mágico de Oz. Na mesa está escrito: seu caminho se curva fora do tempo. Isso refere a Lilia, que está saltando no tempo, bem como a própria estrutura do episódio. Mas quero destacar que esta não é a primeira vez que vemos isso ser feito no CM. Loki literalmente saltou pelo tempo na segunda temporada, e muitos personagens como Deadpool e Wolverine, que foram retirados de seus universos e inseridos em novos, também estão fora do tempo, pois estão literalmente fora de sua própria linha do tempo. Também vemos ao redor das bordas da mesa tanto signos astrológicos quanto símbolos planetários. A astrologia vai muito mais fundo do que as pessoas imaginam. O signo básico, que a maioria das pessoas conhece, é como seu signo solar, mas na verdade há 12 signos que compõem todo o seu mapa astrológico, incluindo todos os planetas, bem como a Lua e o Ascendente. Há também escaravelhos dourados, esculpidos na base da mesa. Agora, escaravelhos representam o renascimento, o que pode simbolizar como Lilia se encontra em sua leitura final de tarô. Então, este é o julgamento do tarô, e caso você não esteja familiarizado com o tarô, vou dar uma explicada bem rápida. O tarô é uma prática de adivinhação que usa 78 cartas, cada uma com seu próprio significado específico. Um leitor de tarô experiente não apenas conhece todas as cartas, mas também consegue entender como elas funcionam juntas. A primeira carta que Billy tira para Agatha é o carro. O carro incorpora a vitória, especificamente por meio de controle e determinação, e esse é o espírito do episódio. Lilia superou todas as lacunas, lembrou-se de quem era e retornou ao seu amor pela bruxaria, o que lhe permitiu superar tanto o julgamento quanto as 7 Salem. A própria carta que Billy puxa é o 7 de espadas invertido, que não simboliza a verdade como Billy diz, mas está invertido, então significa o oposto. E, em vez disso, simboliza auto-engano e segredos. A próxima carta é tirada por Agatha, e é o enforcado. O enforcado trata de sacrifício, o que indica que descobriremos o que aconteceu entre Agatha e Nicholas no final. Nessa tomada aérea, podemos ver todas as cartas que ela puxou. A primeira é o 2 de paus, que simboliza a incapacidade de tomar uma decisão ou ser puxada entre duas opções. Nesse caso, parece que Agatha será dividida entre Rio e Billy, ou Nicholas e Billy. A próxima carta é a Roda da Fortuna, que também vimos no episódio anterior, representando ciclos de mudança de destino. Em seguida, vemos a carta O Mundo, que se concentra em conclusão e realização. Por causa de sua colocação na leitura, mostra os obstáculos que Agatha pode enfrentar, sugerindo que alcançar seu objetivo trará mais dificuldades. Também vemos o Pajem de Espadas, que pode representar novas formas de comunicação. Para Agatha, isso significa qualquer tipo de comunicação honesta, já que ela é notoriamente evasiva. E a última carta que vemos é o 10 de Espadas, que simboliza fracasso completo e exaustão. Na leitura, está na posição de destino. No trailer, ouvimos Agatha dizer que quer o seu prêmio. Então meu palpite é que o caminho não lhe dará o que ela deseja. Quando Agatha puxa as cartas furiosamente, ela solta uma risada estereotipada de bruxa, assim como o Rio fez na vassoura. Mudamos para Lilia e Jen, que estão nos túneis sob a estrada, e vemos o que exatamente aconteceu durante aqueles estranhos apagões da temporada. E esse uso de lente de olho de peixe aqui ficou perfeito. Isso faz tudo parecer tão distorcido e confuso, realmente nos coloca no lugar de Lilia. Então vemos a jovem Lilia na Sicília. O tarô foi realmente criado na Itália no século XVI, mas aqui elas estão usando folhas de chá. Então me pergunto se Lilia criou as cartas de tarô nesse universo. No mínimo podemos assumir que ela foi uma das primeiras a adotá-las. Observe também que mesmo como uma criança, ela está usando o mesmo colar, e ele combina com o colar que sua professora usa. O colar da professora, no entanto, parece mais um símbolo de infinito, ecoando a ideia de que o tempo é um círculo. É como uma cobra comendo sua própria cauda. Também há uma tigela de som na mesa. Normalmente, essas tigelas são usadas para trazer as pessoas para o presente. Isso pode significar que a professora estava tentando impedir que Lilia escapasse do presente, todos aqueles anos atrás. De volta aos túneis, Lilia diz que o fluxo do tempo é uma ilusão, o que é bem parecido com a segunda temporada de Loki. Depois voltamos ao julgamento, que agora inclui Lilia, vestida como a boa bruxa Glinda, de O Mágico de Oz. Observe que eles até colocam um pequeno olho em sua coroa, para representar seu terceiro olho. Esta é a primeira vez que não está usando o colar, o que simboliza que ela finalmente deixou de lado seu trauma com o antigo Coven e se permitiu se juntar a esse novo. Jane está vestida como a Rainha Mar de Branca de Neve, um contraste claro com sua persona, obcecada pela beleza dos episódios anteriores. Agatha chama ela de Dory. Eu preciso apontar aqui que na hora que ela chamou, eu me liguei nela e falei, cara, olha só, Procurando Nemo, referência a Procurando Nemo. Jane fala para Lilia se concentrar e se preocupar com a cultura pop depois,
o que alude a muitos problemas com representações clássicas de bruxas. Bruxas sempre são retratadas como velhas, feias ou deficientes, vilanizando pessoas reais com essas características físicas. Lilia diz que viu o que iria acontecer com Ilya naquela noite, e em que ele se tornaria, o que dá mais credibilidade à nossa teoria de que ela viu Guerras Secretas. Lilia pula no tempo até estar com sua professora novamente. Quando a professora pergunta se ela tem o Coven, Lilia responde que não deu certo da primeira vez, e não está indo bem agora, que é melhor ser uma eremita. O eremita é outra carta do tarô, que representa solidão e introspecção. O eremita é inerentemente solitário, e isso vai contra a própria natureza da bruxaria. Lilia escolheu se isolar de seu Coven, não apenas diminuindo seu próprio poder, mas também se afastando de sua própria cultura. Todos esses julgamentos giram em torno das bruxas enfrentando seus traumas. No início do episódio, sua professora diz que essa é uma ficção que ela contou a si mesma e ainda conta. Isso ecoou o fato de que foi mais fácil para Lilia se esconder de seu próprio dom e de sua conexão com os outros do que enfrentar seu trauma. Mas ao fazer isso, ela também se isolou de sua própria cultura e iluminação. Uma jornada espiritual nunca é fácil, ela exige esforço, e é triste que Lilia só alcance a iluminação momentos antes de sua morte. Sua mestra também diz: sua tarefa não é controlar, mas ver, o que é um refrão comum nos ensinamentos espirituais. Nós não podemos controlar o mundo, e tentar controlá-lo só leva a mais sofrimento. E em vez disso, devemos apenas ver, ou reconhecer o que está ao nosso redor e lidar com isso à medida que surge. Voltamos aos túneis, e quero destacar essa interação entre Lilia e Jen. Quando Jen diz que Lilia disse que isso costumava acontecer quando era mais jovem. Mais tarde, Lilia diz a Jen que esse é o caminho a seguir. Isso acontece porque essas personagens são espelhos uma da outra. Lilia passou a vida toda em torno da morte, enquanto Jen tinha a habilidade de trazer nova vida ao mundo por meio de sua prática obstétrica. Lilia está fugindo do seu poder, enquanto Jen faria qualquer coisa para recuperá-lo. O trauma impede ambas de acessar todo o seu potencial, mas em extremos opostos do espectro. Lilia e Jen saltam para o julgamento, e observe que elas entram logo depois de Billy dizer: gostaria que Lilia estivesse aqui. Como sua mãe, ele está muito mais em sintonia com a magia do que imagina. No tarô, Billy pergunta: eu sou Ilya ou sou Billy? E acho que isso será muito importante. Billy claramente quer encontrar seu irmão, mas ele não pergunta sobre ele aqui. Já teorizamos que o maior desejo de Agatha não é realmente recuperar seus poderes, mas saber o que aconteceu com seu filho. Para Billy, seu maior desejo é saber quem ele é no fim da estrada. Esse é o conhecimento que ele realmente ganhará. Então o ponto da trama de Tommy pode ser resolvido na série Vision Quest, que faremos um vídeo em breve. Isso também pode refletir como Billy não quer ser o filho da Feiticeira Escarlate. Nos quadrinhos, os Vingadores têm medo de que ele perca o controle, assim como sua mãe fez. E nessa série, ele é muito sensível sobre sua relação com ela. Ele pode estar com medo de que as pessoas o vilanizem se souberem que ele está relacionado a ela. A primeira carta que Billy puxa é o Mago, claro. O Mago simboliza um enorme potencial e a habilidade de transformar todos seus objetivos em realidade. E observe como Agatha o olha. Tudo por causa daquela pequena palavra, realidade. A magia do caos de Wanda literalmente permite que ela dobre a realidade à sua vontade. E isso não é necessariamente uma coisa boa. Lembre-se de que as manifestações mais poderosas do seu poder foram o X, onde ela alterou a realidade, mas às custas de todos os outros. Também vemos essa carta nos créditos, cercada por 5 outras cartas, presumivelmente os outros membros do Coven. E não acredito que só agora notamos isso, mas a palavra destino está circulada de vermelho. E no post do cronograma de lançamentos, o episódio 6 também estava circulado em vermelho. O episódio que revelou o destino de Billy. Tava na cara. A próxima carta que Billy puxa é o Sol. O Sol simboliza boa fortuna, alegria e reunião. E isso, claro, refere-se a uma possível reunião com Tommy. Quando outra espada cai, Lily atravessa o tempo e é revelado o que aconteceu com seu Coven, que foi destruído devido a uma febre. Na verdade, tivemos pistas disso no episódio 3, quando Lily vê um membro de seu Coven ao lado da morte. Nesse episódio, ela até diz: eu sou uma mulher esquecida. Esse é um sentimento muito comum entre mulheres mais velhas. Nossa sociedade valoriza muito a juventude, e isso é ainda mais intenso para as mulheres por causa dos padrões de beleza insanos. Mulheres acima de uma certa idade são simplesmente empurradas para o lado e ignoradas pelo público em geral. Mas um programa de TV como esse, onde a maioria do elenco é composta por mulheres acima de 40 anos, é extremamente raro. E infelizmente, muitas mulheres internalizam esses sentimentos e se impedem de experimentar a vida porque sentem que são velhas demais. Por isso, galera, é muito empoderador ver uma mulher mais velha alcançar essa iluminação e continuar a perseguir seus objetivos. Então Lilia diz que estava caindo e que vai cair. E de repente a imagem do pingente em seu pescoço faz sentido.
As duas mãos refletindo-se mutuamente são uma referência à frase assim como acima, assim abaixo, que era popular entre ocultistas nos anos 1800. Assim como acima, assim abaixo, refere-se essencialmente à mecânica celestial, como a Terra muda ciclicamente, resultando em um grande ciclo. Dessa forma, o tempo é realmente um círculo plano, em vez de uma progressão linear. E Lilia, como personagem, pode pular através desse padrão de tempo circular, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ela caiu, ela vai cair e ela está caindo em todos os momentos. Ela também começa a controlar um pouco quando ela é capaz de saltar. Por exemplo, em vez de ser jogada de um lado para o outro como no passado, Lilia intencionalmente olha para Jane antes de ser transportada para o próximo momento no tempo. Nos túneis, elas veem um trem, que é uma referência a algo que Sharon disse no início da temporada. Tudo o que eu esperava ver aqui embaixo eram vestígios do nosso sistema de transporte público fracassado. A estrada existe fora do tempo e do espaço, mas provavelmente há lugares onde a barreira entre as dimensões é mais fina. Vimos isso antes em Thor: O Mundo Sombrio, quando Jane Foster encontra o Éter. E mais recentemente vimos isso com as incursões em Homem-Aranha Sem Volta para Casa e em The Marvels. Então as 7 Salem aparecem. E não consigo deixar de imaginar o quão assustadoras elas são. Estão pegando referências dos filmes mais assustadores sobre bruxas, incluindo American Horror Story e Suspiria, como a pitada de O Senhor dos Anéis. Mais uma vez, Lily escolhe quando e onde vai saltar no tempo, quando volta ao julgamento. Quando Lilia diz que é a viajante, não é apenas porque ela é viajante nesta leitura específica do tarô, mas porque ela é viajante através da vida. Ela viaja pela corrente do tempo, por assim dizer. A primeira carta que ela puxa é a Rainha de Copas. Empática, intuitiva, voz interior a ser confiada. Isso também vai de acordo com a fase da lua que vimos na entrada. A lua crescente está na fase de ar, e os signos de ar são conhecidos por sua natureza intuitiva e comunicativa. A próxima carta que ela puxa é o 3 de Pentáculos. Isso reitera que Lilia perdeu seu potencial ao se isolar. Ela precisava de um Coven e a única maneira de chegar ao fim é trabalhar como Coven. Então ela puxa o Cavaleiro de Paus e diz, deixado para trás. Sim, infelizmente Alice está realmente morta. Então ela confirma que Jane é a alta sacerdotisa. E acho que isso significa que Jane terá um papel fundamental nos 2 próximos episódios. Teoria que Jane não está realmente presa, porque ela disse que os homens que a atacaram não tinham magia. Então aposto que no episódio final ela redescobrirá seu poder e ajudará a lutar contra a morte, ou qualquer que seja o grande mal no fim da estrada. É revelado que Agatha é o 3 de espadas, e observe que ela está na posição de obstáculos: desgosto, tristeza, luto. Acho que ela será dividida entre seu amor por Rio e o seu amor maternal por Billy no final, e especialmente porque as folhas sob sua carta são azuis, assim como os poderes de Billy. E finalmente vemos a Torre Invertida, que vimos no episódio anterior. Significa uma transformação milagrosa. Agora, na carta estão Tom e Billy, e o mais legal sobre sua inversão é que eles não estão mais caindo. Em vez disso, eles estão flutuando, como se estivessem flutuando para longe do X para encontrar novos corpos. E então, finalmente, temos a revelação de que Rio é morte, algo que estávamos esperando a temporada inteira. Eu amo o design dela, ficou muito maneiro. Ela é baseada na Lei de Morte dos quadrinhos, e nós já vimos uma vez antes dessa série, durante a alucinação de Lilia. Então, aqui está a Lei de Morte. De acordo com a Marvel, a morte é uma entidade cósmica que existe desde a criação do universo. Ela geralmente governa o reino da morte e supervisiona deuses menores da morte e do pós-vida, como Hela Asgardiana. Então sim, Rio é como a chefe de Hela. E detalhe, a morte não pode ser morta. É um trocadilho, morte não pode morrer. Agora, temos que notar que Morte e Thanos têm um relacionamento estranho nos quadrinhos. Essencialmente, ele realiza o estalo porque está apaixonado por ela. Eles provavelmente não vão adaptar isso no CM, mas quem sabe, talvez tenha sido Rio o tempo todo. Observe também que em uma das mãos ela segura uma faca e na outra ela segura uma flor. A morte no tarô não é tão horrível quanto parece. Ela simboliza o fim, mas também significa o renascimento. Todo esse episódio focou no fato de que o tempo é cíclico, e a morte pode servir como uma personificação disso. Então, em uma mão, Rio segura uma ferramenta para matar, mas na outra ela segura a criação de uma nova vida. E se você realmente quiser ir para o lado sombrio, a flor representa a criação de nova vida através da morte. Quando pessoas ou animais morrem, seus corpos em decomposição alimentam o solo, levando à criação de novas plantas. E é por isso que Rio não é uma bruxa verde, mas é literalmente a natureza, tanto a morte quanto a vida que brota dela. Ela até diz isso, que ela é mais verde impossível. Quando é revelado que Agatha diz que gosta dos caras maus, acho que é mais profundo que isso.
Rio é, na verdade, uma das poucas pessoas com habilidades mágicas que a Agatha é incapaz de matar. Eles dizem isso no primeiro episódio. Agora, por causa disso, Rio não ficou horrorizada com seus poderes como todo mundo, mas provavelmente também a levou para um caminho sombrio e assassino, como ela fez com Thanos nos quadrinhos. Lilia diz para todos entrarem na Dama de Ferro. As Damas de Ferro eram dispositivos de tortura no período medieval. Agora, não vou entrar em detalhes porque eram brutalmente horríveis, mas só saiba que era uma maneira muito ruim de morrer. Mas o que é importante é que Lilia é literalmente Glinda, e ela restaurou todo o Cove, assim como o Mágico de Oz e Glinda fizeram em O Mágico de Oz. Ao sair, ela diz a Agatha que quando ela te chamar de covarde, abaixe-se. O que eu acho é a informação que Agatha precisará para voltar para casa, assim como Glinda diz a Dorothy sobre os seus sapatos. E ela devolve o livro de feitiços de Billy, literalmente dando-lhe um cérebro, assim como o Espantalho e o Mágico de Oz. E mais tocante, durante todo esse episódio ela deu a Jennifer um coração. No episódio 3, Jennifer correu para a saída, ela foi a primeira a sair de lá. E no episódio 4, ela quase não deixou seu círculo de proteção. Tudo que ela tenha se importado esse tempo todo é com ela mesma, e garantir sua própria segurança. Ela ajudou os outros, mas nunca se colocando em risco. Nesse episódio, ela diz que não iria sem ela. Ela colocou a segurança de Lilia à frente da sua própria. O relacionamento entre elas deu a Jennifer um coração, assim como ao Homem de Lata. É uma parada tão interessante, principalmente porque é um episódio que Lilia odiaria fazer o papel de Glinda, porque ela odeia todos os estereótipos. Ela é capaz de aceitar seu papel, não apenas como uma bruxa, mas como uma protetora e ajudante. É uma ótima história para ela. Esses roteiristas dessa série estão de parabéns, cara. Lilia diz que amava ser uma bruxa, e isso é uma grande reviravolta para o personagem dela. Até agora, ela só falava sobre como odiava ser uma bruxa, e como ela detestava todos os estereótipos. Mas agora, em um figurino literal de filme, ela abraça sua bruxaria. Isso anda de mãos dadas com a Carta da Morte e o seu sacrifício. Como eu disse, a Carta da Morte não é apenas sobre morte, é sobre renascimento. Lilia alcançou a iluminação e renasceu em seu eu bruxo. E é por isso que não vemos sua morte fato. Nós vemos sua transformação. E nos últimos momentos, antes de sua morte, ela volta no tempo para suas primeiras lições. Ela é literalmente renascida. Mas agora tenho mais notícias para vocês. Nós não vemos todas as 7 de Salem caírem, repararam nisso? Só vemos 5 corpos. 2 das Salem 7 ainda estão por aí. Meu palpite, que seja Vértigo e um dos pássaros. Mas eles definitivamente vão aparecer no próximo episódio. Cara, eu mal posso esperar pelo final da próxima semana. Mas vou te falar que vou sentir muita falta dessa série. Já tô ficando um pouquinho triste já de semana que vem, infelizmente, acabar. E detalhe, a música nos créditos finais é Time in the Bottle, um clássico de Jim Croce, que tem uma conexão profunda com WandaVision. Lembre-se de que foi a música que tocou durante a cena clássica do Mercúrio em Dias do Futuro Esquecido. E, claro, o ator que interpretou o Mercúrio, Evan Peters, meio que reprisou o papel como irmão de Wanda em WandaVision. Agora, eu não acho que essa escolha de música seja um acidente. O que você acha? Acho que estão preparando um grande mistério para revelar mais tarde. Então, o que vocês acharam desse episódio? Eu não preciso nem falar que eu adorei. Achei muito bom. Tem algo que a gente esqueceu de mencionar? Já deixa aqui embaixo, já bota nos comentários, porque isso ajuda a contribuir cada vez mais com o vídeo. Mais uma vez agradeço muito para quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, deixe seu like, isso ajuda muito e nos ajudar a chegar à nossa meta de 1 milhão de inscritos, galera. Esse é o nosso sonho é ter 1 milhão de inscritos. E lembrando que estamos abrindo nosso clube de membros, já está disponível e lá você vai poder acompanhar mais detalhes dos nossos bastidores, nossa vida pessoal, quando a gente for em algum lugar, o cinema vai estar postando ali, exclusivo para os membros do canal. Então, se te interessar, também vai ser muito bom e ajuda a contribuir também um pouquinho mais para o canal. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!